Olá, boa noite. Disse que eu ia fazer uma livezinha surpresa, né? Então, tô aqui. Foi a hora que eu consegui. E lembra aí que a gente comentou, botei uma foto aí falando, né, que uma frase, né, que eu tinha colocado aí sobre a diferença, né, do cristão e do não cristão, como que é importante a gente ser diferente sendo cristão, porque se a gente não tiver diferença nenhuma dos não cristãos, então nós somos inúteis, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, então nós temos que fazer diferença, né? E para meditar sobre esse pensamento, queria ler aqui alguns textos, né, da Palavra de Deus, a gente vai comentando. Vocês estão me ouvindo bem? Quem já chegou aí, pode colocar um ok para mim? Se minha voz está chegando aí. Então, vamos começar falando, porque hoje em dia, realmente, né, na atualidade, a gente está vendo que não está tendo diferença, né? Não está tendo tanta diferença. As pessoas estão justificando o ser livre em Jesus como uma liberdade para fazer o que é errado, né? Pecar. E não é isso que o Senhor quer da gente. Então, nós não podemos confundir a nossa liberdade em Cristo com o fato de agirmos igual àqueles, né, que ainda não foram alcançados pelo Senhor, né? Aqueles que ainda vivem uma vida de pecado. Lá em Tiago 4:4 diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus, né? Quero chamar a sua atenção para o quer, né, que está aqui nesse versículo. O versículo diz: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, a gente precisa entender, né, a gente precisa querer ser amigo de Deus e não do mundo. E aquilo que é contrário ao que Deus preza, a gente precisa estar do lado de Deus e não do mundo, né? A gente precisa se diferenciar ali do mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós somos sal, nós somos luz, então nós não podemos ser igual ao mundo, tá? Então, nesse versículo aqui, diz assim, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Nós temos que escolher de que lado nós estamos. Porque aqui diz que basta ser amigo, ter amizade com o mundo para se fazer inimigo de Deus. Então nós precisamos entender que nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo, tá? Nós não somos daqui. Então, nós não podemos ter amizade com esse sistema, né, de pecado. A gente não pode querer viver uma vida de pecado como se a gente não temesse a Deus, como se a gente não fosse cristãos, como se a gente não seguisse a Jesus Cristo. Então esse versículo aqui, ele nos alerta dizendo que a gente basta ser amigo do mundo para se fazer, para tornar-se inimigo de Deus. E ele continua e diz assim, ó, ele enfatiza aqui, ó, quem quer, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas aqui está dizendo, ó, quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quem quer? A decisão é nossa. Nós escolhemos de que lado nós estamos. Nós escolhemos o que nós vamos fazer, as nossas atitudes, né? Então, quando a Bíblia fala que nós somos livres, né, não significa que
nós somos livres para pecar. Pelo contrário, né? A Bíblia fala que se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres de quê? Livres do pecado e não livres para o pecado, tá? Então a gente precisa repensar, porque tá tudo muito igual, Antigamente se reconhecia quando uma pessoa era cristã, né? Eu vi um vídeo esses dias de um pastor, ele falando, antigamente quando você aceitava Jesus, o cara parava de beber, o cara mudava as vestes, todo mundo via que ele mudou, se ele devia alguém ele pagava, né? Então assim, a pessoa de fato, havia uma mudança. Só que hoje o que nós temos visto é que tudo a justificativa é não julgue, ame o seu próximo, não julgue ninguém, faça o que você quiser e ninguém pode falar nada do que você faz porque tá errado. Quer dizer, as pessoas já estão tão sensíveis que não aceitam mais exortação, né? Ninguém pode falar, olha minha irmã, você está se excedendo aqui, olha, a palavra fala assim, assim, assim. Então as pessoas estão querem, é como o versículo diz aqui, ó, quem quer ser amigo do mundo, as pessoas estão querendo ser amigo do mundo, não quer mudar radicalmente, não quer lutar radicalmente contra o pecado, porque senão perde a amizade do mundo, né? E não foi para isso que o Senhor nos chamou, não. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença nessa terra, né? Nós não podemos usar o pretexto da nossa liberdade para fazer aquilo que desagrada ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Ele é nosso Pai, nos ama como filho, mas Ele também é o nosso Senhor, o nosso dono, né? Então nós precisamos entender que, e eu não estou falando aqui de fazer para ser salvo não, tá gente? Não estou falando fazer para ser salvo não, porque obras não salvam ninguém. A gente sabe disso, tá? Né? Todo mundo sabe disso, né? Eu espero que todo mundo saiba, eu tô falando aqui agora. Não é questão de eu vou fazer, vou me comportar direitinho para eu ser salvo. Não é isso que vai te salvar. Mas quando você é salvo, quando você teme ao Senhor, quando você ama ao Senhor, quando você quer agradar ao Senhor, você fica diferente do mundo. Você fica porque é incompatível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. É incompatível. Não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. A gente tem que escolher, né? E volto a repetir, não estou falando aqui da questão de salvação, porque não é a obra que salva. Mas nós precisamos, a partir do momento que somos salvos, nós precisamos mudar. Nós precisamos pedir a Deus ajuda, porque às vezes a pessoa não muda porque não consegue, não, né? É difícil e tudo. Tá, o Senhor te entende, o Senhor é seu Pai também, mas peça a Ele para te ajudar e decida de fato, né, a mudar, né? É preciso haver arrependimento, né? Ah, eu fiz um monte de coisa errada, mas não me arrependo não, eu gostei de ter feito, né? Tem prazer no pecado, tá errado, irmão. Se tá com prazer no pecado, alguma coisa tá errada. Então você precisa pedir a Deus, Senhor, gera dentro de mim o temor, gera dentro de mim o amor por Ti, gera dentro de mim o arrependimento, para que eu possa mudar verdadeiramente. Eu quero me arrepender, então quebranta o meu coração. Nós precisamos pedir a Deus. Está difícil? Não consegue mudar? Então peça a Deus para mudar. Ele está aí, ó, com os ouvidos atentos para te ouvir naquilo que for a sua necessidade. Mas a gente acha que a nossa necessidade é ganhar dinheiro, são coisas dessa vida. E na verdade, muitas vezes a nossa necessidade é justamente pedir a Deus para nos moldar, para que a gente se arrependa, para que a gente volte para os caminhos do Senhor. E a gente deixe as nossas paixões, né? A gente se volte para o Senhor e deixe o mundo para lá. Esse texto, inclusive, de Tiago 4,4, o capítulo 4, o título dele é Nossa Guerra contra as Paixões.
Então aqui está afirmando que existe, a gente quer certas coisas, né? Mas a gente precisa buscar o Senhor, pedir ao Senhor para que o nosso querer seja o querer dele. A gente precisa querer o que ele quer, a gente precisa querer o que agrada a ele e não o que está nesse mundo, tá? Então, para finalizar aqui essa parte, né? Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer, friso mais uma vez, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Vamos querer de verdade, ser amigos do Senhor, ser amigos de Deus, né? Vamos ler agora, lá em João 8,34. Aliás, depois aqui de Tiago 4,4, no verso 5, só para completar aqui essa parte, diz assim, ó: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em vós zela com ciúmes dos seus, né? Então, só para fechar essa parte aqui de Tiago, na verdade, o Senhor tem ciúmes de nós. Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós para que ele nos avise, né? Sabe aquela coisa que você vai fazer, que você sabe que é errado, você sente que é errado, alguma coisa te avisa que não é para você fazer, é o Espírito Santo falando com você aqui dentro, para você não fazer aquilo, porque ele tem ciúmes, ele não quer que você se meta com o pecado, ele não quer. Então ele te avisa, e aí você pode escolher, é o que a palavra fala aqui, você quer ser amigo de Deus, quer ser amigo do mundo, é você que escolhe. E aí você cede ou não à voz de quem você quer, se é a voz do Espírito Santo, ou se é a sua própria vontade, ou se é a voz do inimigo, que às vezes está te lançando uma seta, tá? Então vamos lá para João 8,34. Deixa eu abrir aqui. João 8,34. Diz assim: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Olha só que interessante. Quando a gente fala que a gente é livre no Senhor, né, que o Senhor nos chamou para sermos livres, não é livre no sentido de eu posso fazer o que eu quiser, né? Não interessa se eu vou agradar ou desagradar a Deus, não interessa, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo certo. Não é assim, gente. Nós somos livres, mas nós somos livres do pecado e não livres para pecar. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser, mas é como a palavra diz também, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que para o servo de Deus, para o Filho de Deus, agora transformado, porque foi salvo, porque agora o Espírito Santo habita dentro dele, já não convém mais fazer. E aí são aqueles detalhes que as pessoas às vezes não se atentam ou que acham que tudo bem ser igual ao mundo, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo aqui sobre vestimenta, né? Eu não vou bater nessa tecla hoje, mas é só para ligar aqui um assunto que eu sempre falo aqui nesse Instagram, nesse perfil, né? Sobre vestimenta. Tudo bem ficar igual. Hoje em dia ninguém sabe pela vestimenta, não dá para saber quem é crente e quem não é, né? Quem crê no Senhor, quer dizer, a pessoa não está preocupada se está fazendo outras pessoas pecarem, né? Porque estão ali sensualizando. Mas não quero me estender nesse assunto não, é só um exemplo. É só um exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa liberdade é justamente porque a gente foi livre do pecado, né? Quando ele diz aqui, ó, diga a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então quer dizer, você é livre ou você é escravo? Né? Você é livre do pecado ou você é escravo do pecado? Né? O que você é? Livre do pecado ou escravo do pecado? Né? E aqui a palavra afirma, aquele que vive pecando é. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, é para isso que Jesus veio, para nos libertar. Então, nós precisamos ser livres do pecado. Precisamos mudar de atitude, né? E viver uma vida reta diante do Senhor, porque nós amamos a Ele. Não é porque se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo, eu vou ser salvo.
Porque a gente sabe que a salvação é crer, né? Não é pelas obras. Mas a gente sabe também que a fé é morta, né? Pela fé, né? Se você tem fé e você não faz obras, então a fé é morta. Então, a gente precisa entender que nós somos a diferença, né? Jesus veio para morrer por nós somos a diferença nesse mundo, né? Nós não podemos ser cristãos iguais a quem não é cristão. Nós precisamos salgar a terra, certo? Então vamos lá. Então, se a gente é livre, não tem como ser livre do pecado se a gente é escravo do pecado. Então, como diz aqui, ó, diga você a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas lá no verso 36, né, aqui é o 34, no 36 já fala, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, né? Ele quer nos libertar. Não é assim? Jesus tem esse poder de nos libertar. Mas como eu já falei aqui, mas é difícil para mim, eu não consigo, então peça ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Peça ao Pai em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser liberto, me liberta. Eu não quero mais andar nessa prática desse pecado. Eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo errado. Peça ao Senhor, Senhor, eu não me arrependo, mas eu quero me arrepender. Peça ao Senhor para gerar em você o arrependimento. Ore ao Senhor. O Senhor está disponível, o véu foi rasgado. Agora nós temos acesso direto. Se ajoelha aí no seu quarto, entendeu? Ora, pede ao Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser liberto, eu quero parar de viver numa vida de pecado, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu quero ser livre, o Senhor pode me libertar, me liberta, me ajuda, em nome de Jesus. Então nós devemos buscar a Deus dessa forma, tá? Para finalizar, nós vamos lá em 1 Pedro 2,16, tá? 1 Pedro 2,16, que diz assim, ó: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, né? Não useis a vossa liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus, né? A vida do cristão é para servir ao Senhor. Não é para ter em troca a salvação, porque não é isso que vai te dar a salvação, né? É porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso dono. Então nós vivemos para servi-lo. A Bíblia fala que Cristo morreu por nós para que nós vivêssemos para Ele, né? E como nós estamos vivendo para Ele, se estamos vivendo uma vida de pecado? Se estamos tão voltados para as nossas paixões, se estamos tão ligados em sermos amiguinhos do mundo, né? E deixando o que Deus pensa, o que Deus fala na palavra dele, deixando os preceitos dele de lado, não cumprindo os princípios, os preceitos que ele fala na tua palavra. Então, como? É incompatível. Não tem como, não é compatível. Então, nós precisamos entender que a nossa liberdade não pode ser pretexto para que a gente faça o mal, para que a gente peque, para que a gente faça algo contrário à vontade do Senhor, para que a gente ofenda, né, que a gente perca o temor com Deus, entendeu? Porque a gente é livre, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, não sou surpresa para Deus, né? De fato, a gente não é surpresa para Deus, nossos pecados não são surpresa para Deus. Jesus já morreu por todos os nossos pecados, até os que a gente vai fazer, sim. Mas por isso, o meu alvo vai ser o pecado? Não, eu não posso ter o pecado como o meu alvo. O meu alvo é Cristo, eu quero agradá-lo, né? Nós devemos ter a ambição de agradar a Deus, né? Tem um versículo que fala isso, né? Minha ambição é agradar ao Senhor. Então, que essa seja a nossa ambição. Mas eu não sinto assim, Dani, o que eu faço? Ora, peça ao Senhor. Senhor, eu quero que a minha ambição seja te agradar. Não como penitência, não como algo para eu alcançar a salvação, mas porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. O amor que eu sinto por ti, Senhor, é porque o Senhor me amou primeiro.
Então eu quero ser grata ao Senhor. Eu quero fazer algo, eu quero ser diferente, eu quero ser luz. Eu quero alcançar outros, eu quero alcançar a minha família, eu quero alcançar os meus vizinhos. Eu quero fazer a diferença. Então nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos, senão nós seremos inúteis. É como o sal insípido, né? Não adianta nada, não tempera, não faz diferença. Não dá sede, né? O sal, ele provoca sede. Se nós somos sal, nós provocamos sede de Deus nas outras pessoas. Se nós não estamos provocando essa sede de Deus nas outras pessoas, alguma coisa está errada. A pessoa tem que olhar para você, ver tanta luz, e falar assim, meu Deus do céu, né? Eu queria... Entendeu? Eu queria ser parecida com ela, olha como é que... É porque ela tem Jesus na vida, então eu preciso desse Jesus também. Então provocar sede nas pessoas, né? Então aqui, ó, em 1 Pedro 2,16 diz, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Vivei como servos de Deus, né? Então, ao invés de você ser escravo do pecado, como você é livre do pecado, você serve a Deus por amor, porque você ama a Deus. Não é porque, para eu ser salvo eu tenho que cumprir um monte de ritual, um monte de regrinha. Não, você faz porque você ama, porque você é grato pelo que Ele fez por você. Entendeu? Então vamos lá. Aqui também, em 1 Pedro, né, 2,16, a gente leu aqui, né? E mais um pouquinho mais para baixo, ele até fala, porque às vezes, fazer a coisa certa, fazer o que agrada a Deus, muitas vezes, a gente... Fazer a coisa certa, às vezes, é algo que acaba nos prejudicando, né? E a palavra aqui continua em 1 Pedro 2, falando assim, olha, é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Olha só o que a palavra diz, né? A palavra diz que se você está passando um constrangimento ou está sofrendo injustamente por causa da sua consciência com Deus, que isso é louvável. E depois ele continua aqui dizendo, porque assim... Se você fez o mal e recebeu o mal em troca, então não tem mérito nenhum mesmo, porque você só recebeu a recompensa daquilo que você fez. Mas quando você é injustiçado por causa da sua consciência com Deus, olha só, entendeu? Isso é louvável, né? E aqui, ele compara, ó, ele que não cometeu pecado algum, né? Jesus não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. E ele foi crucificado e morto por nós. Então, ele é o nosso maior exemplo, tá? Tô vendo comentário aqui, tá angustiada, né, algumas coisas aqui. Nós vamos orar no final, tá? Vamos fazer uma oração aqui. O Senhor, eu creio que o Senhor vai visitar você aí, tá? Onde você estiver, tá bom? Já estamos terminando aqui e nós vamos fazer uma oração sim, vamos orar, tá bom? Então, ó, quando o insultado não revida... Quando insultado, né, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então, é aquilo, vamos nos entregar ao Senhor, né? Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, fazer a vontade dEle, servi-lo com amor, né? Tá com dificuldade, tá precisando mudar a sua vida, está vivendo ainda em vida de pecado, vamos pedir a Deus para nos mudar, para nos fazer sal, tá? Então isso que eu tinha aqui para falar com vocês hoje. Nós vamos orar, né, para encerrar, né? Lembrando que nós falamos aqui, só para finalizar, que nós como cristãos, nós devemos nos diferenciar dos não cristãos, senão nós somos inúteis, nós somos como o sal que não tem sabor, né? Então, nós precisamos nos diferenciar
né, do mundo, né, do mal, do pecado. Nós precisamos ser diferentes, precisamos mostrar a glória do Senhor através da nossa vida, né? Então agora nós vamos orar, tá? Você que está aí acompanhando, você possa estar em comunhão com Deus aí, né? Para um momentinho aí, tudo que você estiver fazendo, e vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele possa completar o entendimento dessa palavra no seu coração, tá bom? Então vamos lá, né? Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, por cada vida, Senhor, que assistiu, que está assistindo, Senhor, essa live, quem vai ver depois na gravação. Eu oro, Senhor, a Ti, te peço, Senhor, que o Senhor possa estar transformando essa vida, dando, Senhor, a ela palavras, Senhor, para que ela possa orar, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada vida. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa estar entrando agora no coração, Senhor, das pessoas que estão angustiadas, tristes, das pessoas, Senhor, que estão se sentindo acusadas, porque o diabo, ele quer culpar, ele quer acusar, ele quer que a pessoa se sinta péssima, se sinta rejeitada, né? Sinta como se Deus não a amasse. Mas, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar tirando agora, Senhor, toda dúvida que permeia a mente de cada pessoa que está ouvindo agora, toda dúvida, Senhor, quanto ao seu amor. Senhor, que as pessoas que estão ouvindo aqui agora possam entender, Senhor, o amor, o profundo amor que o Senhor sente por elas. Senhor, que eles possam entender, Senhor, entender o seu amor, que eles possam sentir o seu amor, Senhor. Visita, Senhor, com o teu Espírito Santo, dá palavras na oração, Senhor, ensina a orar, para que, Senhor, a gente possa cada vez mais se parecer contigo, que a gente possa cada vez mais, Senhor, ser luz nesse mundo, ser sal, meu Pai, sermos diferentes, para que possamos alcançar ainda mais vidas, para que possamos, Senhor, ser uma bênção na vida das pessoas, para que possamos, Senhor, ser a sua luz aqui nesse mundo, que as pessoas possam olhar para nós e sentir sede de Ti, que as pessoas possam ver a nossa conduta, a nossa forma de viver e possam sentir sede, cada vez mais sede de Ti. Senhor, gera arrependimento nesse coração, Senhor, que está precisando se arrepender e que não consegue, que reconhece, Senhor, que precisa se arrepender, mas não se arrepende. Senhor, gera arrependimento nesse coração. Senhor, tira toda mágoa. Senhor, ajuda a perdoar. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, cada vida, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, acalma cada coração angustiado, acalma, Senhor, dá a sua paz, dá a sua alegria, Senhor, dá sede, Senhor, pela palavra de Deus, dá sede, Senhor, fome, Senhor, da Tua palavra, que eles possam orar mais, que eles possam, Senhor, viver uma vida, Senhor, que Te agrada, que a ambição de cada um de nós, Pai, possa ser Te agradar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada um que está assistindo nesse momento. E, Senhor, nos dá uma boa noite de sono. Cuida de nós, meu Pai, cuida de cada um e nos abençoa, Pai. Abençoa a família de cada um. Senhor, quem estiver, Senhor, no hospital agora, família, algum familiar que esteja com Covid, que esteja em alguma situação, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Entra, Senhor, com providência. Senhor, entra com cura, Pai, com milagre. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor livre, Senhor, essas pessoas, Senhor, desse vírus. Em nome de Jesus, que haja cura, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, dá o consolo. Senhor, nas casas onde já há luto, meu Pai, traz o seu consolo, o teu refrigério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para vocês, né? Eu vou tentar aqui, porque tem muito tempo que eu não faço live, então eu nem sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar aqui salvar essa live, né? E aí eu peço para vocês estar curtindo lá, enviando essa live, né? O Senhor falou do seu coração aí, você envia aí para uns 3 amigos seus, tá bom? E compartilha aí com todo mundo aí que você puder, né? Enquanto você quiser, enquanto você puder, enfim, tá bom? Eu vou tentar aqui salvar, que eu ainda não sei, vou ver se eu consigo salvar, tá bom? Muito obrigada por você que assistiu, né? Que Deus abençoe a cada um, tá bom? E até a nossa próxima oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus e tchau. Ver se eu consigo salvar agora.
Ai, ai, vamos ver. Não sei se eu vou conseguir, meu Deus.